Olá, pessoal. Eu sou Tiago Siqueira, especialista em administração do tempo e qualidade de vida. Hoje estou com Eveline Andrade. Já de partida, queria agradecer aí a sua disponibilidade de estar com a gente aqui para conversar um pouco sobre as suas mudanças, né, para melhor, né, graças a Deus, em relação à sua administração do tempo a partir do curso que a gente fez, né, e recentemente, inclusive. A Eveline, ela é sócia de uma empresa de advocacia, coordenadora técnica da equipe de advogados desse escritório. Eveline, ela traz para a gente algumas mudanças no seu hábito e muito voltado para a questão da delegação, da questão de organização de prioridades e também de utilização da agenda. Então, são três temas importantíssimos que eu entendo que ajuda a gente na administração do nosso tempo e, com base no curso, ela conseguiu aprender os conteúdos e trazer um pouco para a sua realidade. Então, eu acho que a discussão aqui vai ser legal, porque a gente não somente vai fazer essa reflexão sobre o uso da agenda, sobre a questão de organizar-se mais em questões que a gente entenda como prioritárias na nossa vida, e também no campo profissional a questão da delegação, né? Então, a gente trazer essa experiência, eu acho que vai ser bastante enriquecedor, não somente para a discussão aqui, como também para quem está nos assistindo. Então, Eveline, de novo, sem repetir, mas repetindo, agradeço aí a sua vinda, a sua disponibilidade. E a pergunta primeira é essa, como era a sua vida, né, em relação à sua atividade profissional e também à atividade pessoal, em relação à forma de lidar com o tempo antes do curso que eu trabalhei com você sobre esse tema. Tiago, primeiro eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui, poder contribuir de alguma forma, repassar um pouco do que eu tive o prazer de aprender com você. Em relação a como era a forma que eu trabalhava antes, que eu lidava antes com a administração do tempo, essa é uma questão muito interessante de se abordar, porque muitas vezes a gente não tem ideia de como precisa melhorar a administração do nosso tempo. Então, numa profissão como a minha, uma rotina de advocacia, em que a gente lida muito com imprevistos, em que a gente lida com fatores externos que acabam influenciando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é imprescindível que a gente esteja atualizado de acordo com as nossas prioridades, de acordo com o nosso tempo, para gerenciar da melhor forma possível. Por algum tempo, eu tive uma grande dificuldade de delegação. Então, a gente tem aquela ideia de eu consigo fazer mais rápido, eu consigo fazer melhor, eu consigo fazer de uma forma que talvez outra pessoa não consiga, mas a gente não consegue parar, muitas vezes, para pensar que o nosso tempo é limitado. Então, se há uma grande concentração em relação às demandas, não há essa vazão, se vier qualquer fator externo que é comum de acontecer no nosso cotidiano da advocacia, isso já provoca uma desorganização, uma dificuldade, uma dor imensa em relação a tentar coordenar tudo aquilo. E por muitas vezes a gente se desequilibra. Em relação à utilização de ferramentas, às vezes também a gente não pensa que utilizar ali uma agenda. Hoje em dia, com nossa realidade digital, é mais fácil você utilizar uma agenda digital, tá ali na palma da sua mão no celular, mas às vezes a gente não tem essa percepção. No nosso escritório, a gente lida com essa organização digital, mas a partir do curso foi que eu pude ver, de fato, como isso traz um ganho de acompanhamento para a gente. E, E só, desculpa te sim, claro. atrapalhar o raciocínio, mas isso que você fala da agenda é bastante interessante, porque eu, particularmente, uso a agenda e entendo que a agenda é a melhor forma de a gente organizar o nosso tempo, porque a agenda está lá, a programação do nosso dia a dia. Se a gente registra todos os nossos compromissos, e aí eu digo pessoais e profissionais, num canto só, e passa a ter o hábito de
consultar sistematicamente, não tem como a gente esquecer de algum compromisso. Pode chegar atrasado por qualquer que seja a razão, como você disse, imprevistos ou coisa parecida, mas a gente deixar de realizar algum compromisso porque esqueceu, é só se a gente não tiver o hábito de consultar a agenda. E aí você traz a questão do mundo digital, né? A tecnologia ajuda e ajuda muito, né? Em todos os aspectos. Agora, a agenda ela veio do campo físico, né? A agenda Sim, física, né? O que eu acho que é importante. E tem muitas pessoas que utilizam a agenda no meio físico, como tem muita gente que utiliza a agenda no meio digital. Tem suas vantagens e desvantagens. Agora, sem entrar no mérito de o que é melhor e o que é pior, o que eu acho que é bastante importante nessa questão do uso da agenda é principalmente a agenda que a gente melhor se adapte, né? sim. Então, se eu me ambiento melhor com a agenda digital, então talvez a agenda digital ela vai ser melhor para mim do que a agenda física. Se eu não tenho uma, uma familiaridade em lidar com o campo digital ainda, né, e tem muita gente que tem Sim. essa dificuldade, então a agenda física ela vai suprir essa necessidade. O que é importante é a agenda, o uso da agenda, ao melhor formato para o uso da agenda, mas mais do que isso é o hábito do uso da agenda, né? Sim, sem dúvidas. E em relação ao formato da agenda, de fato, tem que ser utilizado aquele que melhor se adequa à sua realidade. Mas um outro ponto também que eu trouxe para mim com o curso, que eu não tinha tanto hábito de fazer uma concentração das atividades na agenda. Porque às vezes você pensa, eu vou fazer ali agendamento das minhas atividades profissionais, mas é essencial, como você falou, que sejam feitas também as atividades pessoais, porque o seu tempo é um só. Então, ao mesmo tempo em que você é profissional, você também é um indivíduo, uma pessoa que tem as atividades particulares e quando não tem essa organização conjunta, pode acabar conflitando uma área com a outra, e é exatamente isso que a gente não quer na nossa administração do tempo. E Eveline, isso é engraçado que você fala, porque parece óbvio, né? Isso que a gente diz, mas na prática, muitas vezes as pessoas utilizam a agenda para o trabalho. Ou, pior, utilizam duas agendas, uma para o trabalho e outra para a atividade pessoal. E isso acontece, eu vejo algumas experiências nessa forma de lidar. E aí, obviamente, como você mesmo disse, o tempo é um só, 24 horas por dia. Se a gente utiliza uma agenda para algum tipo de atividade e outra agenda para algum outro, ela não vai se cruzar. Então, pode acontecer com frequência a gente agendar um compromisso quando ele já está com esse horário preenchido com outro no outro canto. Então, a referência da agenda deve ser única para a tua atividade pessoal e para a sua atividade profissional, né? Sim, sem dúvidas. E até relacionado com essa questão da agenda, um outro ponto também que foi trabalhado no curso e que eu pude desenvolver melhor posteriormente, está relacionado com a questão da organização das prioridades. Porque uma vez que você tem ali a sua agenda formada, claro que vão ter atividades, vão ter ações que são mais prioritárias que outras. Então, é preciso observar o que é mais urgente, o que não é possível de ser delegado, o que precisa daquela atenção mais rápida ou mais célere, para que possa ser até mesmo o caso de uma reorganização da agenda, de uma reorganização das atividades que precisam ser desenvolvidas naquele período, naquele dia, naquele momento específico. Legal. Agora, entrando nisso, né, como você disse, as três maiores dores que você tinha, né, antes de participar do curso de Administração do Tempo e Qualidade de Vida era essa dificuldade maior de delegar, do uso da agenda e delegar o uso da agenda e qual foi o outro? E A organização das das prioridades, a prioridades, organização isso. das prioridades. Então, esses três pontos que você passou a ter um hábito maior na sua vida, né? E aí Sim. eu imagino na sua vida pessoal e também na sua vida, quer dizer, na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Qual é o impacto que você percebe quando passou a ter esse hábito de prestar mais atenção em focar as questões mais prioritárias, de delegar atribuições que
não necessariamente você poderia ter, ou deveria assumir, né? E aí poderia repassar para as outras pessoas e também o uso da agenda. Como é que hoje você pode observar as mudanças quando passou a utilizar isso no seu dia a dia? Então, Tiago, com a utilização dessas ferramentas e dessa noção mais aprofundada do que é a administração do tempo, essa questão da delegação, que é muito importante também, eu pude perceber que tanto eu consegui organizar melhor o meu tempo, eu consegui ver os meus espaços de tempo de uma forma mais clara, como também as atividades que eu tenho a desempenhar, que eu tenho para organizar e desenvolver. Eu consigo fazê-las muitas vezes com muita mais rapidez, celeridade, como também eu consigo dedicar de uma forma mais específica e entregar com qualidade melhor. Isso em relação ao âmbito profissional. No âmbito pessoal, que muitas vezes a gente negligencia e não tem essa ideia de como é importante essa administração do tempo, é justamente como é o nome do curso, né? Administração do tempo e qualidade de vida. Então, a partir do momento em que você tem um tempo melhor organizado, que você tem as tarefas divididas de forma sistemática, delegado aquilo que é possível, você consegue ter eu diria que seria um estado de calmaria na sua vida como um todo, porque você não fica naquela ansiedade de eu tenho que fazer aquilo e tem isso e aqueles outros pontos. Você consegue focar, concentrar aquele momento profissional, você desenvolve. Quando termina aquelas atividades daquele dia no seu momento pessoal, você também consegue aproveitar com mais atenção, com mais entrega, um momento com a sua família, um momento com seus amigos, porque você sabe que as atividades que estavam programadas foram realizadas ou foram encaminhadas, e se for o caso, foram reprogramadas, a depender da situação, mas não fica aquela questão martelando de eu estou aqui, mas eu poderia estar fazendo aquilo, e que é algo que causa muita angústia, pode causar muita angústia, e que você não consegue se dissociar e nem aproveitar para se desligar do trabalho e nem aproveitar a qualidade de vida que a gente busca, mesmo com todo esse ritmo frenético que a gente vive. Podemos dizer que a sua qualidade de vida também melhorou? Sim, com certeza. Uma vida organizada, um tempo organizado na administração, na sua para performance dos objetivos das atividades que você deseja, implicam necessariamente uma qualidade de vida mais leve, mais desenvolta, mais calma e mais de uma forma que pode ser Mais melhor prazerosa, aproveitar e mais mais prazerosa. prazerosa, sim. Uma pergunta importante. A sua equipe dentro do escritório e a sua família percebeu essa Eveline diferente? Sim, eu percebo em relação à minha equipe que tanto a questão da organização da delegação, que esse é um ponto bem interessante, ao mesmo tempo em que se delega, que você trabalha para organizar melhor o seu tempo, você também traz a sua equipe para junto. Então, você agrega, também traz a equipe e agrega de uma forma em que as pessoas passam a ter um senso de pertencimento maior, porque esse também é o objetivo, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho, muito menos se tiver assoberbado de coisas que poderiam ser, sem problema algum, repassados. Em relação à vida pessoal, também os momentos de lazer, os momentos que não estão sendo dedicados às atividades profissionais, eles conseguem ser aproveitados com muito mais qualidade. Muito legal, muito bom esse teu depoimento, porque eu acho que não somente pessoalmente para você gerou uma mudança para melhor na sua vida, mas quando a gente traz isso, né, e grava para as pessoas, não deixa de ser um processo de identificação, né? Porque quantas Evelines no modo anterior existem hoje, né? E sofrem dessa angústia, né? E pensam
em mudar, mas às vezes até não sabe como. E aí você traz alguns mecanismos que não são nenhuma coisa do outro mundo, mas que nada mais é do que priorizar uma mudança de hábito, utilizar algumas ferramentas, e isso impacta diretamente, não somente no trabalho, como também em casa, né? Sim, Então, sem dúvida. eu acho que para as pessoas que estão nos assistindo, vão se identificar, né? E até já comungar dessa experiência para poder refletir em como melhorar, né? Especialmente se essas pessoas elas lidarem com o mundo jurídico como eu. Mas é engraçado porque quando a gente lida com o campo da gestão, seja no escritório de advocacia, seja numa empresa da área comercial, varejo, qualquer empresa que se tenha, quando a gente fala de gestão, as angústias elas são muito similares. Quando a gente fala de atividade técnica, não, né? Mas as angústias em relação não somente à gestão, mas também à forma de lidar com o tempo, ela meio que se converge com Convergem. com as mesmas dificuldades, com as mesmas angústias, né? E por isso que eu digo, quando a gente fala de processos de melhoria pessoal em cima da própria forma de lidar com o tempo, a gente se identifica, né? Por isso que já de partida eu digo que quem está assistindo a gente vai se identificar, quem tem maior dificuldade, e essas ideias que você traz, que você implantou no seu dia a dia e que você já percebe que surtiu efeito, então as pessoas vão possivelmente perceber que pode acontecer com ela também, né? Sim. E aí, muito por conta disso, eu perguntaria a você, se você fosse dar um conselho para quem está nos assistindo em relação à administração do tempo e qualidade de vida, que conselho você daria? Então, Tiago, eu acredito que um conselho que eu daria para as pessoas que estão nos assistindo refere-se ao fato de você entender como é a dinâmica do seu tempo, conhecer de fato e buscar meios de implementar uma melhor administração, porque muitas vezes a gente acredita que organiza da melhor forma possível, mas essa forma pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada e os ganhos, o esforço que precisa ser feito para que essas melhorias aconteçam é muito menor do que o ganho que vai ser refletido com a implementação dessas práticas. Então, investir no conhecimento do seu tempo, se planejar para organizar a administração do seu tempo, porque assim você vai ver como é possível obter uma qualidade de vida cada vez melhor, mais prazerosa, mais saudável, tanto no seu âmbito de vida profissional quanto pessoal. Muito legal. Obrigado, Eveline. Eu que agradeço, Tiago. Agora, para a gente ir para o fechamento, né? Falando do curso, né? Do curso de administração do tempo e qualidade de vida, ele lhe ajudou, né? Para melhorar a forma como você lida com o seu tempo. É, que diferencial, se eu posso assim dizer, você poderia identificar na metodologia do nosso curso que permitiu você implantar na prática do seu dia a dia? Então, Tiago, acredito, a metodologia do curso é uma metodologia realmente diferenciada, porque ela trabalha a prática, trabalha o dia a dia, aliado com as teorias que existem, mas eu acredito que para que a gente possa realmente internalizar, absorver a forma como aplicar aquelas teorias na nossa vida, a questão prática, os exemplos, as situações que são mostradas, a apresentação das ferramentas que são viáveis de serem utilizadas, elas fazem toda a diferença para que a gente passe daquele estágio de é isso que se diz, quanto é isso que eu posso fazer para atingir esse estado também. E para fechar, se tivesse a oportunidade, você faria novamente o curso e indicaria para alguém, algum amigo, algum familiar, alguém da sua empresa ou cliente? Como é que você
Sim, sem colocaria. dúvida. Eu acredito que esse curso, na verdade, é um curso que a gente tem que periodicamente estar revisitando, porque muitas coisas a gente Cai em tentação, né? cai no esquecimento, vai deixando, mas é um curso excelente que traz muita coisa, muita reflexão e que a gente tendo a oportunidade de estar continuamente revisitando, aprendendo, se atualizando, discutindo com outras pessoas também que participam é algo muito interessante e que só faz a gente conseguir progredir, evoluir, verificar as nossas falhas e buscar corrigi-las em busca de uma melhor administração do tempo e de uma maior qualidade de vida. Legal. Obrigado, Eveline. Obrigada, Tiago. Eu conversei aqui com Eveline. Eveline é sócia de uma empresa, de um escritório de advocacia. Como vocês viram, não tem nada do outro mundo. É apenas a gente começar a praticar alguns hábitos que nos ajudem a administrar melhor o nosso tempo e isso rapidamente a gente percebe também melhoria na nossa qualidade de vida, né? Quem gostou desse conteúdo, se puder, dê um like, eh, se inscreva no canal, porque a gente eh, vem colocar sempre novos conteúdos que vão contribuir aí com essa temática para a gente não somente mudar o hábito, como Eveline mesmo disse, também revisitar novas experiências, novos conteúdos. Então, a gente se inscrever no canal vai ter acesso a essas informações. Também, se tiver alguma observação complementar ou mesmo que não concorde, escreva, comente, porque isso pode também gerar novas reflexões, novos conteúdos para que a gente possa trazer para vocês. E se também assim tiver essa identificação positiva e identificar que esses conteúdos podem contribuir para outras pessoas que encaminhem, porque aí a gente vai fazendo um cinturão de positivo para a boa administração do tempo e não somente para a gente, para todo mundo. Então, eu queria agradecer e até a próxima.